Quando falamos de construção de plot para personagem, falamos normalmente sobre arcos narrativos. Arcos de redenção, arcos de superação, arcos de queda e subida, arcos de subida e caída, arcos lineares de desenvolvimento. Nós temos diversos arcos diferentes. Porém, muitas vezes nós não falamos muito de quais seriam os aspectos que vão fazer com que o personagem tenha as quedas, ou o que ele precisa superar para a transformação. Hoje iremos falar sobre um tema que na vida real é algo bem delicado, porém para a narrativa é algo que vai ajudar bastante na construção e profundidade dos seus personagens. Quer entender como abordar traumas psicológicos e assim construir personagens de diversas camadas, tanto para vilões quanto para heróis? Então sim, bora! Alô, Admi, tudo bem? Aqui é Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre abusos psicológicos. Muitas vezes os personagens, eles já ou aparecem construídos já com seus traumas, ou os traumas vão sendo incorporados no personagem, assim caracterizando eles de alguma forma. Dependendo do gênero narrativo, onde normalmente uma fantasia ou um sci-fi, os personagens já possuem ou as suas sequelas ou estão vivendo as suas sequelas. Já quando falamos de um gênero mais de romance, um slice of life ou alguma coisa mais para o cotidiano, urbanístico, normalmente eles estão vivendo esses traumas porque é a relação humana que é o mais importante. Por isso, eu irei falar sobre alguns personagens e alguns traumas com alguns sinais e como mais ou menos esses traumas funcionam, para que assim você consiga abordar. Obviamente, não iremos aprofundar muito na psique e muito longe da psiquiatria e da psicologia, algo que futuramente eu posso, depois de pesquisar um pouco mais e trazer um pouco mais de aprofundamento, eu posso trazer algo um pouco mais específico para cada um dos temas. Hoje iremos falar sobre uma forma geral e quais são os personagens da ficção que ajudam a gente a entender mais ou menos como a falta ou o excesso de algum desses traumas pode gerar no personagem. Abuso psicológico é uma forma de violência que não depende da agressão física para existir, mas que atua diretamente sobre a mente, as emoções e a identidade de uma pessoa. Ela se manifesta como um padrão contínuo de comportamentos destinado a controlar, diminuir ou destabilizar emocionalmente o outro, gerando medo, culpa, confusão ou a sensação de inadequação. Mesmo sem marcas visíveis, seus efeitos são profundos e duradouros, atingindo a autoestima, a percepção da realidade e a capacidade de reconhecer como alguém digno de respeito. Esse tipo de abuso ocorre por meio de ações repetitivas, como insultos, humilhações, críticas constantes, ameaças veladas, silêncio punitivo, manipulação emocional e negação de afeto. São estratégias que minam a autonomia emocional da vítima e criam uma relação baseada em poder e dominância. Muitas vezes a pessoa abusada passa a duvidar de si mesma, de seus sentimentos e até de suas memórias, acreditando que o problema está nela e não na violência que sofre. Nas relações interpessoais, o abuso psicológico estabelece quando o afeto, a validação e a segurança emocional são usados como moeda de troca. Amor, cuidado e reconhecimento deixam de ser direitos e passam a ser recompensas condicionadas à obediência, ao silêncio e à submissão. Isso cria uma dinâmica desigual onde a vítima aprende que só merece atenção se corresponder às expectativas impostas pelo agressor. Do ponto de vista jurídico, o abuso psicológico é conhecido como qualquer condição reiterada que provoque dano emocional, redução da autoestima ou prejuízo ao desenvolvimento psicológico. Ele pode incluir humilhação, isolamento social, vigilância excessiva, ameaças, desvalorização constante e o controle da vida emocional da vítima. Mesmo sem contato físico, seus efeitos são considerados graves e juridicamente relevantes. Na área da saúde pública, o abuso psicológico é entendido como um fator de risco significativo para o desenvolvimento da depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, ideias suicidas e diversas doenças psicossomáticas. Estudos mostram que ao longo prazo seus impactos podem ser tão ou mais prejudiciais quanto a violência física, justamente por serem contínuos e invisíveis. Uma característica central desse tipo de violência é que a definição não depende da intenção de quem agride, mas do impacto causado, independentemente de o agressor alegar cuidado, proteção, disciplina ou amor. Há abuso psicológico quando o resultado é um estado persistente de medo, culpa, confusão, inferioridade ou apagamento da identidade da vítima. Social ou culturalmente, o abuso psicológico é frequentemente normalizado.
ele pode ser mascarado como educação rígida, autoridade ilegítima, zelo excessivo ou demonstração de amor. Essa normalização dificulta o reconhecimento da violência, faz com que muitas vítimas não percebam como tal e perpetuam ciclos de sofrimento emocional ao longo das gerações. Então por isso, quando a gente fala sobre abuso psicológico, esses traumas psicológicos, nós temos que entender que, dependendo de como você vai construir isso, isso pode ser mascarado. Não estou falando que isso é positivo, ou no caso precisa ser incentivado, realmente longe disso, mas quando falamos de uma narrativa, a gente quer criar uma semelhança ou uma aproximação de um personagem, isso pode gerar diversos gatilhos, tanto positivos quanto negativos. Pode gerar gatilhos positivos, como uma pessoa que identifica um padrão repetitivo naquele personagem e consegue criar uma semelhança com o seu estado atual, entendendo e percebendo os seus estados. Ou também pode gerar, como meio de ficção, uma ideia de mostrar os acontecimentos e mostrar para o público em volta que isso realmente pode acontecer. Às vezes o agressor faz isso inconscientemente, como falado, como um abuso de amor ou uma forma inconcebível de entender como funciona a mente ou até mesmo as palavras de uma certa forma. Então a pessoa ela pode utilizar dessa literatura, ou você como escritor, ou você como mestre, pode abordar esses assuntos como uma forma de mostrar para o público a existência. Obviamente, devido ao fato de ser algo muito pessoal e de um mal comum na sociedade, isso realmente gera gatilhos de diversos níveis. Então, se por acaso você, mestre, perceber que é um assunto extremamente sensível, apenas pode ser colocado como uma situação não descrita ou como apenas uns sinais daquilo. Mostrar que a pessoa ela se encontra um pouco mais deprimida, mostrar que uma pessoa ela fala de voz alta, meio que mostrar os sinais dos abusos de forma indireta para que, bom entendedor, meia palavra basta. E com isso, as pessoas que estão vivendo isso não criem uma semelhança muito forte e puxem para a ficção a sua realidade, mas também você pode criar esse afeiçoamento, onde uma pessoa abusada, ela é uma vítima fragilizada. Então você pode criar uma aproximação de afeto, onde você, o escritor, vai gerar uma conexão entre o abusado e o leitor, onde aquele leitor vai entender que a vítima ela está sofrendo e, obviamente, a evolução desse personagem, como a redenção daquele que era o bulinador e agora não faz mais, ou arcos de superação daquele que sofria diversos abusos e agora é um personagem mais forte. Então, abordar esses tipos de traumas, você pode, obviamente, deixar ele bem pesado, onde realmente nós temos uma tortura psicológica, ou abordar de forma um pouco mais superficial, gerando apenas uns desconfortos ou alguns conflitos narrativos. Uma das formas mais comuns de abuso, que muitas vezes é até normalizado, são os insultos. Você trocar o nome da pessoa com apelidos pejorativos, ou até mesmo utilizar de adjetivos negativos como esses tipos de apelidos ou insinuação, é uma forma de abuso bem comum que você pode mascarar em vários níveis. Chamar o personagem de o idiota, de o feio, o lesado, o sei lá o que, qual for o adjetivo negativo, ou até mesmo relacioná-lo diretamente, onde a fala direta entre um personagem e o abusado, ele vai ser apenas com um ponto. Se você for imaginar algo que acontece muito forte como o abusador, nós temos o Bakugou no começo da temporada, onde ele chamava o Midoriya de Deku, onde era apenas antes era um apelido de onde foi virando, onde a gente tem o idiota, o fraco, o não sei o quê, e vai meio que criando isso vai se modificando até um arco de redenção, aproximação, um mascaramento, onde a inveja, ou ciúmes, ou até mesmo o sentimento de fraquejo faz com que um personagem queira se sentir maior, por ele não conseguir ser maior, ele diminui o outro personagem. Então, insultos pode ser uma camada primária de uma forma de abuso, onde muitas vezes, entre homens principalmente, a gente trata isso como níveis de amizade, onde você, no caso, abaixa alguém, coloque ele inferior a você, não com um objetivo, mas sim de uma, na verdade, criar uma conexão, onde você gera esses apelidos meio bosta.
Uma outra coisa que também é bem comum que a gente pode falar é sobre a manipulação psicológica. Outra coisa interessante que a gente pode abordar nesses níveis de abusos é a manipulação psicológica, onde você começa a manipular a percepção da realidade da outra pessoa. Você pode colocar que aquele hobby, aquele estilo, aquele jeito, aquela vontade, aquelas palavras, tudo isso é negativo, é ruim, é falho, é pouco. Então você coloca dizendo para a pessoa que gostar de X é algo negativo. Então assim, para de gostar de X. Então você percebe que ela entende que, eu gosto, então eu tô errado, então é melhor parar de gostar. Então você começa a minar a personalidade dela, criando mais um padrão dizendo, você pode gostar até aqui, você pode desgostar até aqui. Nossa, mas você não gosta disso? Que coisa estranha. Então a manipulação psicológica, onde você altera a percepção de mundo de uma pessoa, criando barreiras negativas e positivas de até onde ela pode chegar, é bem comum e é algo que você pode ir colocando como formas tanto mais pontuais, isso você percebe muito em umas criações mais rígidas, onde você não pode, você não pode, você não pode, ou seja, tudo não pode. O seu gosto, a sua percepção, você é algo que vai sendo minado da sua personalidade em relação às suas percepções da realidade. Outra forma bem comum são as ameaças. Ameaças muitas vezes são levadas como algo meio que de escanteio. É muito comum, principalmente vilões, antagonistas, ameaçarem os protagonistas e os mocinhos. Se você fizer tal coisa, eu vou te matar. Ou não faça isso, se tal coisa. Querendo ou não, isso é um abuso psicológico. Claro que se estamos falando de algo pontual, como uma versação daquilo, onde não, eu vou gritar para os quatro ventos dizendo que tal coisa vai acontecer se você fizer tal coisa, obviamente você está gerando uma ameaça, mas se torna meio que deixando o abuso da ameaça um pouco mais suave, onde você pode e deve, caso você queira abordar esse tipo de assunto, ameaças constantes de dor, de tortura. Querendo ou não, a tortura é um abuso psicológico juntamente com um abuso físico, onde a dor e a iminência dessa dor vai gerar esses gatilhos traumáticos. Fazer com que a pessoa entenda que aquilo é uma dor excruciante e ela vai passar por aquilo, então só saber que a qualquer momento ela pode passar por aquilo ou ela vai passar aquilo dependendo do que ela vai fazer, vai gerar diversos padrões psiquiátricos diferentes. Então sim, a ameaça como uma forma real, objetiva, associada muitas vezes com a violência física, vai gerar sim um controle de personalidade e obviamente traumas psicológicos. Quando falamos sobre a negação de afeto, meio que nós podemos abordar nas duas vias, de quem nega e de quem não recebe. Muitas vezes, de quem nega o afeto, a gente coloca como o vilão da história. Mas pode acontecer também de que a pessoa que nega o afeto é porque ela não sabe o fazer. Então ela não sabe demonstrar o amor, demonstrar carinho, demonstrar formas afetivas para com terceiros. Mas se isso é proposital, já estamos agora falando da outra vertente, que é a vertente da vítima, onde a falta de afeto gera uma sucessão de ineficiência, onde não importa o que a pessoa faça, não vai ter resposta. Uma coisa que é muito positiva para o cérebro humano é a dopamina, é a serotonina, é esse hormônio cerebral da resposta positiva. Então, se você faz algo, não tem resposta, faz algo, não tem resposta, o seu cérebro identifica aquilo como algo negativo, como não vale o esforço, criando barreiras e barreiras. Então, se você quer ser um manipulador, quer criar uma barreira traumática psicológica para a pessoa, tudo que ela fizer de positivo, você não faz nada. Você simplesmente, às vezes, nem dá um joia. Você nega a existência dela, dizendo que, ok, beleza, ou não foi mais do que porca da obrigação. Essa frase, não foi mais do que a porca da sua obrigação, é um abuso psicológico muito comum nas famílias brasileiras e nas famílias mundiais. Porque
Claro, a obrigação da pessoa, da mesma forma que existem os direitos, tem os deveres. A pessoa tem um direito disso, mas tem um dever daquilo. Então, sim, se considerarmos de uma forma muito crua, é o dever dela, como a única obrigação social, ir bem na escola. Mas, querendo ou não, se você a leva simplesmente por essa linha base, essa negação de afeto, dizendo que parabéns, muito bom, continue assim, não é a porca da sua obrigação, pode ser o subtexto, dizendo que, ó, parabéns é isso, mas olha, nem sempre você vai ser reconhecido, você precisa ser forte. Mas o lar também precisa ser uma base emocional. Então, cuidado, porque muitas vezes esse abuso da negação de afeto é o mais comum que a gente percebe e muitas vezes negligenciado. O descaso é interessante porque a negação de afeto, você claramente diz que aquilo não é importante, onde você reforça. O descaso é meio que a parte um pouco mais suave e cotidiana disso, onde, olha o que eu fiz, olha a minha existência, meu Deus! Então você percebe que o descaso, ele é meio que uma raiz da negação de afeto. Normalmente a negação de afeto ela está vinculada mais com pessoas que possuem já algum, entre aspas, vínculo. Onde a negação de afeto, nós temos uma pessoa que se espera um afeto dela, mas aquilo foi negado. Já o descaso, ele acontece um pouco mais com terceiros. Normalmente a pessoa que está na negação de afeto, ela já trabalha com o descaso. O descaso, ela pode ser também encontrado muitas vezes como uma desculpa de não querer fazê-lo. Uma pessoa não quer fazer algo ou não quer fazer, não quer gastar tempo, energia, emoção naquilo, então é muito mais fácil trabalhar com o descaso. O descaso também ele entra um pouco com a questão das duas vertentes para negação de afeto. Porque a pessoa ela pode estar dando sinais de descaso, mas na verdade ela não sabe lidar com a situação direito. Críticas constantes. As críticas constantes, elas brincam bastante com a manipulação psicológica. A diferença é que você pode mascarar essas críticas como meio que algo positivo para o crescimento da pessoa. Quando a gente fala sobre a manipulação psicológica, a gente deixa muito claro que aquilo é ruim, que aquilo não pode, nega a pessoa ao desenvolvimento da sua personalidade. Já as críticas constantes, você consegue transformar o malzinho num malzinho mais leve. Você pode criar níveis de manipulações mais leves. Porque no caso, as críticas constantes a gente considera como, não, isso não é uma crítica, não é que você não pode, é que seria melhor se você fizesse. É muito mais uma manipulação. O interessante das críticas constantes é que você pode tanto ser mais pontual e muito mais assertivo nelas, colocando aquela manipulação psicológica de não pode, você é ruim, você é um bosta, que algo entra também nos insultos, mas você pode brincar com a ideia um pouco mais da manipulação mais sociável. E o interessante da manipulação sociável é que quando a pessoa incorpora essas sugestões como algo dela, aquilo vai se incorporando de uma tal forma que você transforma totalmente a personalidade dela e às vezes se torna até mesmo irreversível, porque ela abordou e absorveu de uma tal forma, fazendo com que aquilo se tornasse realmente dela e ela. Humilhação. A humilhação, normalmente, você precisa de plateia, onde você vai pegar a pessoa e vai enfatizar alguma característica dela, colocando ela ao ridículo perante a terceiros. Um dos grandes medos que a população tem, mundial de uma forma geral, é o medo de falar em público, onde a não aceitação de quem você é perante o público como um todo gera esse medo e essa insegurança. Então você colocar uma característica da pessoa que ela está trabalhando, ou ela está mesmo insegura naquele ponto, e você ressalta essa característica como algo negativo, pejorativo, como algo risível, ela vai se tornando um medo consumível gigantesco. Então a humilhação são traumas diferentes, onde normalmente você precisa de terceiros. Muitas vezes terceiros pode ser um público comum, ou também uma pessoa específica.
Uma pessoa que ela é humilhada perante uma pessoa que gosta, uma pessoa humilhada perante uma pessoa que se admira, a pessoa sendo humilhada perante uma pessoa da família, um amigo, um chefe, uma autoridade. A humilhação, a grande importância disso é você quebrar a pessoa nos seus principais aspectos frágeis ou nos seus principais aspectos fortes. Ela é muito boa naquilo, então eu vou humilhá-la naquele aspecto, porque quebrando o que ela tem de melhor, ela não tem nada. Vamos falar do silêncio. O silêncio, ele é um nível mais pesado e mais profundo do descaso. O descaso, você percebe que a pessoa existe, mas você não dá sinais de aceitação. Já o silêncio é a total falta de existência. É como se realmente aquela pessoa não existisse. Uma coisa é você humilhar. Acontece muito, principalmente no começo da temporada de Naruto, lá no comecinho, onde ele preferia ser chacota, preferia ser humilhado, preferia que a galera desse o dedo na cara dele, porque isso provava que ele existia. Quando era silêncio, pessoas passavam perante ele e nem se percebia, fazia com que eu nem existo. Eu, como ar, como pedra, nem isso, porque o ar a gente respira e a pedra a gente chuta. Eu, nem isso. Nem me chutar, me chutam. Então o silêncio é a questão mais profunda porque faz com que a pessoa deixe de existir. Tanto que existem diversas obras que se perguntam, como por exemplo, Viva a Vida é uma Festa, dizia que até que ponto a pessoa realmente deixa de existir? Quando é deixada de lembrada? A questão de que se ela não é lembrada, ela deixa de existir. Quando ela não é percebida, ela deixa de existir. Quando a sua existência deixa de ser lembrada por alguém e simplesmente some nos anais da história, a pessoa deixou de existir. Então, o silêncio é a questão mais profunda e mais tenebrosa da falta de tato e a falta de existencialidade de alguém. A desvalorização é algo interessante porque ela brinca em diversos aspectos de outros que nós já falamos aqui. A desvalorização é interessante porque normalmente ela vem com a valorização do outro. Por exemplo, eu vou desvalorizar o seu trabalho para assim valorizar o meu. Eu vou desvalorizar o seu sentimento para valorizar o meu. Eu vou desvalorizar as suas ações para valorizar a minha. Simplesmente desvalorizar a pessoa por desvalorizar, ela vira uma ação meio que fraca, vira uma ação um pouco meio sem comparativo. Porque muitas vezes, eu fiz um trabalho e eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim. Eu preciso comparar com alguma outra coisa. Então, se eu faço um trabalho onde ele é desvalorizado em relação ao outro, eu sei que o meu foi pior. Então, quando você for colocar um personagem, uma situação, uma percepção que existe uma desvalorização de algo, coloque sempre no calor da ideia, na proposta da comparação. Você vai comparar aquilo que foi feito, foi dito, foi conquistado com uma outra coisa, desvalorizando uma ação, um sentimento, uma proposta, um trabalho ou algo que a pessoa fez. O isolamento ele está diretamente ligado à questão do silêncio, mas o isolamento normalmente vira como um castigo. Deixar na solitária, fica de frente com a parede, castigo sem ver ninguém, sem as coisas, sem outras pessoas, sem poder fazer algo. O isolamento normalmente ele está associado a castigos diversos, onde esses castigos constantes geram aquela mesma ideia da tortura anterior. Porém, nós vamos utilizar os padrões do silêncio, os padrões do isolamento, os padrões da não existência, o padrão da desvalorização de algo, para usar como isso. Então, quando você for usar o isolamento, normalmente nas histórias, nas ficções, seja científicas, ou nas facções, ou nas ideias, das fantasias, o isolamento está como o exílio, vergonha, desgraça, algo que, por exemplo, acontece no filme 2 de Rei Leão, que é bem mais ou menos, mas ele é mandado para longe, o nosso Fuku foi colocado no seu isolamento, e no caso temos o Zuko, que foi isolado da sua família, dizendo que agora você precisa conseguir o Avatar e trazer o Avatar como uma forma de compensação. É um castigo, uma prisão, porém, entre uma forma e outra. Já a trivialização, que é o nosso último aspecto que eu vou trabalhar hoje, ele é interessante porque aqui nós vamos falar sobre o... isso não é nada. Isso não é nada é interessante porque você vai deixar a pessoa como algo comum.
Aqui você percebe que a destruição do ego da pessoa, a destruição da personalidade, a destruição da pessoa se torna algo meio que transformar ela aos poucos numa ameba, numa coisa amorfa, onde você não vai ser agressivo. Você vai falar assim, ah, tá, beleza, ok. Ah, tá, beleza, ok. Ah, tá, beleza, ok. Ah, tá, beleza, ok. Então você percebe que ela vai receber meio que a atenção, porém uma atenção tão sem hormônios, tão sem serotonina, sem dopamina, que a felicidade não existe. Então você vai fazendo com que a pessoa sempre tenha que buscar mais, meio que a trivialização, você transforma a pessoa em você é a droga dela. Onde ela vai estar sempre querendo mais, fazendo mais, querendo mais, porque ela precisa transformar essa trivialização em uma resposta positiva. Então, se você quer transformar a pessoa em um servo leal, onde ela é simplesmente você sendo a droga, a pessoa é viciada em você, é a trivialização. Onde não importa, a pessoa é só ok, qualquer coisa. Então, pessoal, trazendo aqui para vocês alguns personagens que tiveram meio que o seu desenvolvimento como relacionado a abusos, como por exemplo aqui aparece o Zuko e a Azula em Avatar, a lenda de Aang, onde o Ozai está como o seu principal algoz. Já nós temos aqui Severus Snape em Harry Potter, que o seu pai, os seus colegas, o ambiente institucional fez com que ele tivesse esse abuso. A Coraline, em relação a outra mãe, o Bojack Horseman em relação aos seus pais, a Sansa Stark com o Joffrey e com a Cersei. Nós temos o Shinji de Evangelho com seu pai, o Gendo Ikari. Nós temos a Rapunzel de Enrolados com a Mamãe Gothel. Nós temos Carrie White, né, como a Carrie é estranha pela Margaret White, então tem a sua relação também aí familiar. Nós temos o Theon Greyjoy, principalmente em relação aqui ao próprio família Stark e ao próprio conceito político de uma forma geral. Nós temos a Wanda da MCU, da Marvel, em relação às instituições e às figuras de poder. Nós temos a Matilda Wortman, aquele filme antigão da Matilda, né, que tem os poderes telepáticos em relação aos seus pais. Nós temos o Billy de Stranger Things em relação ao pai dele, e ao Gollum Smeagol, eu vou colocar como um anel, mas vamos colocar meio que de uma sociedade como um todo. A gente meio que percebe que a relação dos abusos está diretamente relacionado a essa questão de o Zuko em relação aos abusos, humilhação, ameaça, desvalorização e negação de afeto, a Azula com as questões psicológicas, a falta de afeto, a manipulação psicológica, condicionamento, as ameaças, a desvalorização. A gente tem também aqui em relação, por exemplo, ao Severus Snape, com as humilhações, insultos, isolamento, desvalorização, a trivialização de seus sentimentos. Então, você percebe que existe as diversas relações que existem quanto a um quanto a outro. E você percebe que os personagens criam uma aproximação e uma forma de construção de personalidade de acordo com aquilo que sofre. Tanto que a gente percebe, por exemplo, como eu coloquei aqui, nós temos o Shinji Ikari, por exemplo, de Evangelho, com silêncio, a negação de afeto, a manipulação. Nós temos a Elsa de Frozen, por exemplo, com isolamento, silêncio emocional, a negação de afeto, a trivialização. Então você percebe que existe sim diversos pontos que vão gerar tudo isso. Tanto que você percebe um fator interessante aqui. No caso eu vou deixar vai ficar um pouco pequeno, mas fica aí uma forma de vocês verem de uma forma geral os personagens aqui no canto e as desvalorizações aqui no canto. Então você percebe que insultos tem diversos, manipulação psicológica é bastante, só que uma coisa que é muito comum nos abusos de personagens é a negação de afeto. Onde a negação de afeto ela está diretamente relacionada com todos os fatores que estão relacionados. Se a pessoa ela não recebe carinho, ela é insultada. Se a pessoa não recebe carinho, as suas percepções da realidade são alteradas. Se a pessoa não recebe carinho, ela é ameaçada a todo momento. Se a pessoa não recebe carinho, ela tem descaso, ela recebe críticas constantes, ela é humilhada, muitas vezes sofre o silêncio. Quando a gente fala também sobre a questão do isolamento, onde o isolamento pode ser diversos níveis, onde você pode perceber que existe diversos disso. E a desvalorização também, juntamente com a negação de afeto, é o que mais aparece. Porque a pessoa busca sempre a aprovação de um terceiro, indo atrás.
E a tribalização também está muito forte. Então você percebe que quando você constrói personagens, a falta de afeto é algo muito aparente nisso. Porque a pessoa vai fazer de tudo para aquilo e isso gera uma falta de empatia, uma falta de amor. Então personagens, muitas vezes vilonescos, eles não tiveram amor, não tiveram afeto. Então se eles não tiveram, como que ele vai usar aquilo como uma forma de mostrar que tem? Como eu posso mostrar amor se eu não recebo? Como eu posso mostrar carinho se eu não recebi? Como eu posso ser gentil se eu nunca ouvi uma palavra doce? Como eu posso fazer algo se eu não tenho como uma base psicológica comparativa para dizer eu vou apenas responder com aquilo que eu tenho? Então você percebe que tanto a desvalorização quanto a falta de amor ou a negação de afeto, também relacionado a também a questão de isolamento e a trivialização, está diretamente relacionado. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo falando sobre alguns traumas e como a gente pode abordar esses traumas. Eu acho que vale a pena a gente perceber que existe, sim, tanto alguns personagens que trabalham isso e quais são as principais formas de se abordar esse trauma. Muitas vezes, excetos traumáticos, elas são complementares, onde o abuso está juntamente afetado com a falta de afeto, com o isolamento em relação ao silêncio, ou uma tortura aqui. Então, normalmente, uma coisa não vem sem a outra, mas saber identificar ajuda bastante. Esses diversos personagens que eu mostrei, eu citei, e essas diversas relações mostram como é possível você abordar tanto ela como um fator de motivação, ou um background, ou um arco de personagens. Use e abude as suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!